Número 1. Do que se ocupam as ciências sociais? O que elas pesquisam? O que elas estudam? E aí? O que vocês colocaram aí? Tá bom, um só, fala aí, por favor. Comportamento social humano e as suas vias, formas de... As ciências sociais pesquisam, estudam, o comportamento objeto da pesquisa. Isso, vamos lá. Se ocupam de quê, Delson? Do objeto da pesquisa. Se ocupam do objeto da pesquisa, legal. Então vamos lá. Se ocupam de quê, Rosana? Que é o estudo sistemático do comportamento social do homem. Mas a pergunta não é o que é do que se ocupa. As ciências sociais pesquisam e estudam o comportamento social, assim, as várias formas de organização. Isso, exatamente, entendeu? Então, ela pesquisa, ela se ocupa do comportamento social. Beleza? Então, eu botei o pesquisa / estuda para dar uma colinha. Não sei se vocês perceberam que eu tentei ajudar. Deu para perceber? Então, quando o Júlio César falar que eu sou Caxias, lembrem-se de mim, tá bom? E aí, vamos lá. Opa, obrigado. Dá para me oscilar, por favor. E aí, nisso... Não, o que tá certo, você coloca que tá certo. E aí é 1, né? O que tá errado, você não coloca 1. E aí, nesse caso, né? Ela se ocupa do comportamento social. Ó, por exemplo, tá aqui, ó. Quer ver? Vai na hora. Deixa eu ver. Ai, Jesus. Não se inventa no estudo social. Deixa eu ver aqui o parágrafo, meu Deus do céu. Deixa eu ver. É ponto 1. Quem fez é ponto 1. Eu botei... Não. Deixa eu ver aqui. Botou outra coisa, não adianta. Isso, ó. Pra ter, o texto, letra por letra, tá assim. As ciências sociais pesquisam e estudam o comportamento social humano e suas várias formas de organização. Entendeu? Então, ela se detém no comportamento social humano e as suas várias formas de organização. Então, vamos lá. Qual é o objeto das ciências sociais, gente? O ser humano e suas relações sociais. Exatamente, o ser humano e suas realizações sociais, né? E qual é o objetivo das ciências sociais? Ampliar o conhecimento dos seres humanos e suas relações sociais. Entende? O objetivo é ampliar o conhecimento do ser humano, o conhecimento, do ser humano mesmo, né? O conhecimento sobre o ser humano, não no aspecto psíquico, mas no seu relacionamento com a sociedade, certo? E aí, quem é tradicionalmente considerado o pai da sociologia? Augusto Comte. Isso, exatamente. Porque quem formulou as primeiras orientações foi Durkheim. Mas agora é o Augusto Comte, que é conhecido como o pai, né, como o fundador. E aí, quais são as 3 características dos fatos sociais? Não, perdão, desculpa. Eu perguntei errado. O que são os fatos sociais para Durkheim? Exatamente. Então, o modo de pensar, sentir e agir de um grupo social é chamado de fato social, segundo ele, né? Desculpa que eu falo Durkheim, mas agora no Google Translator estava falando Durkheim, mas aí eu não sei, porque ficou mais bonito. Entendeu? Porque o que acontece? O Durkheim é alemão, né? E no francês, mas vamos seguir. E aí, em relação a esse caso, a gente vê que o modo de pensar, sentir e agir é um fato social. Qual é o modo de pensar, sentir e agir a respeito de X de coisa? É fato social, né?
Então, em relação à questão de moralidade, imoralidade, o que é certo, o que é errado, o que é isso, o que é aquilo, a moeda, o dinheiro, o uniforme, a roupa e assim por diante, né? E aí, agora a pergunta que eu tinha feito errado. Quais são as 3 características dos fatos sociais? Generalidade, individualidade e coercitividade. E aí, a generalidade dá a ideia de que é geral, é comum a todos os membros, né? Então, por exemplo, você vai à praia, não é comum tomar banho de terno e gravata, né? A não ser o pastor Jacinto Mano, né? Jacinto Manto, né? Que ele faz umas brincadeiras, né, com o ambiente evangélico. Aí tudo bem, você vai de terno para a igreja. Mas agora, para a praia, perdão. Mas agora, não é comum ir de terno e gravata para a praia, como não é comum ir de sunga de praia sem camisa, né, ou de biquíni e sutiã para a igreja, né? Não sei como é que vai ser daqui a 10 anos, mas até hoje não é comum, né? A exterioridade, né? Isso, exterioridade, que é o quê? É externo ao indivíduo, não foi a gente que escolheu. Já é desse jeito, né? Claro que talvez a gente comece a quebrar alguns paradigmas. Vai que um dia uma irmã consiga numa votação, numa assembleia, né, propor com o apoio da rapaziada, né, a poder ir para um culto de biquíni de praia. Não sei se isso é possível, né? E aí nesse caso, vamos seguir. E coercitividade, que tem a ver com o quê? A gente se sente obrigado a fazer. Porque todo mundo pressiona. Por exemplo, há um tempo atrás a gente falava homossexualismo. Hoje, devido a uma pressão da sociedade, a gente fala homossexualidade, né? E assim, a gente até fala, não, é homossexualismo. Mas para uma questão de diálogo com o diferente, a gente respeitando o outro, a gente acaba falando homossexualidade, para você ter uma ideia de como as coisas são, né? Claro que vai ter o crente, doa quem doer, eu falo mesmo, pronto, tá acabado, mas aí é com cada um, né? E aí nisso, o que é a sociabilidade? Capacidade natural dos seres humanos para viver em sociedade. Ou seja, nós temos uma capacidade natural para viver em sociedade. A gente gosta de conviver, a gente gosta de convivência. Agora com as redes sociais a gente dá boa noite para 700 pessoas e fica triste se só 600 responder, não é mesmo? Agora imagina na época do telefone você ligar para 700 pessoas. Tá dando para entender? E aí nesse caso a gente verifica que a gente tem essa coisa da sociabilidade. E a gente faz o quê? Se socializa através da socialização, exercendo essa capacidade que a gente tem de sociabilidade. E aí, um exemplo, né, de contato social primário e um contato social secundário. Aí eu vou pedir só uma pessoa. Elisângela, um exemplo de contato social primário. Os familiares. Os familiares, é um contato social primário. E aí, fulano, ei, como é que tá? Essa menina aí, tá chegando tarde, não sei o que lá. Agora, um exemplo de contato social secundário, Daniel Lucas. Passageiro com cobrador de ônibus. Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. A não ser, né, aquele cobrador que todo dia dá aquele bom dia, esbarra na mão da morena, e ela dá aquela risadinha, o marido não faz um elogio. Aí esse contato social, né, secundário acaba ficando primário, a gente sabe, Satanás vem e faz aquilo, né? Rodeando a terra, ele encontra a parada. E aí, nesse caso, vamos seguir. Um exemplo de atitudes de ordem social e um de ordem individual que reforçam o isolamento social. Um exemplo de ordem social que reforça o isolamento social. Cláudio, responde aí pra gente. Quem é você? É porque eu falo Cláudio Santos. Não, eu que peço perdão, porque eu não me comuniquei direito. Então, uma história de preconceito, de antissemitismo voltado contra os judeus. Então, por exemplo, o antissemitismo, né? O preconceito contra os judeus. Então você vê que assim, um garoto judeu, como é que ele vai conviver? Vai ter dificuldade. Então ele acaba se isolando. Ou às vezes não dizendo que é judeu. Entende? Então é uma situação, isso aí vale para negro, branco, para gay, para crente, né? Porque não tem essa, não existe mocinho, gente. E hoje em dia a gente vive até o racismo às avessas. Tem gente que tem que pedir desculpa porque é branco, né? Porque assim, tá complicado o negócio hoje, né? E aí nisso, eu tô dando pra alguém me chamar de crioulo pra eu ganhar o dinheiro. Não, tá complicado o negócio hoje, né? E aí nisso,
Um exemplo, né, de atitude de ordem social que reforça o isolamento. Isso. Peraí. Isso, agora é o individual. Vai, fala, Jaciara. A timidez. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade e ela acaba, né, se afastando. E agora, quando ocorre uma interação não recíproca? Isso. Então, interpretando a língua estranha desse mover sobrenatural, neste calor que estamos sentindo aqui, né? A interação não recíproca é quando você assiste o filme. A interação recíproca é quando, por exemplo, o David Keelan, ele posta no Twitter que o Jean Willis vai ser o ministro da Educação do Haddad. E aí o que acontece? Os seguidores vão lá no G1 para procurar a fonte, não encontram a fonte, e aí o David Keelan, que assim encanta corações, faz muita gente ficar apaixonado por Jesus, recebe uma chuva de crítica. Por quê? Porque é uma interação recíproca. É a questão da Rede Globo, né? Que assim, antes ela só falava, agora ela fala e o internauta manda de volta. Então, dá para entender que assim, a interação não recíproca é como, digamos, eu escrevi meu livro Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas a R$30 e você pode adquirir mandando para o WhatsApp 985536774 DDD 21. E aí nisso, por exemplo, eu vendo o meu livro, o cara não tem como interagir, mas o pastor Ediel falou o quê? Dependendo do que eu ler, porque é sobre José, e ele é professor de Antigo Testamento, então dependendo do que for, eu faço minha crítica e dou um retorno. Hoje a gente tem internet, entendeu? Então a interação não recíproca é aquela que não tem volta, e a recíproca é aquela que tem feedback. Então, qual é a mais perigosa? A que não tem volta, que o indivíduo só manda. Entendeu? Por exemplo, eu dei o exemplo quando eu falei sobre o pastor batista de igreja pequena, né? Igrejão não, mas igreja pequena, né? O pastor tem o costume de ir lá para a porta, né? Para cumprimentar o pessoal. E ali tá o quê? A reciprocidade. Dependendo do que ele falou, velho, vai vir um por um. O dia que eu fui defender o Muralha no púlpito, minha vida virou um inferno. Entendeu? Então, minha gente, é verdade. Nunca mais. Então, minha gente, a gente termina aqui. Já fizemos a chamada, já corrigimos. Agora vocês me devolvam com a nota que vocês colocaram aí, que vocês constataram que vocês mereceram. A ideia que vocês têm que dar é para vocês mesmos, gente. Tchau, hein? Um abraço.